Presença, meu Deus, agradecendo por o Senhor ter se feito presente em nosso meio até este momento, Pai querido. Abençoa o teu filho que estará ministrando a tua palavra para o teu povo, Pai querido. Não seja ele falando, mas esteja o Senhor usando a boca dele para falar com cada um de nós, Pai querido. Que a palavra que vem ser ministrada aqui venha fazer a mudança necessária no nosso coração. Que nós vamos saindo daqui de uma maneira diferente da qual nós chegamos, Pai querido. Abençoa a tua obra, abençoa teu filho, seja conosco, nós não pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, tome o vosso assento. Quero externar a minha alegria e gratidão ao nosso bom Deus pelo privilégio de retornarmos a esta casa de oração. Estivemos aqui por ocasião da posse do nosso querido pastor Adilson, né? Posso chamar de pastor porque está aí na missão, né? É presbítero por ofício, mas pastor na prática, né? Está cuidando desse rebanho que o Senhor tem convidado, tem confiado a ele. Eu quero agradecer pelo convite, tá? Aos obreiros que estão aqui assistindo junto ao nosso pastor e a toda esta congregação pelo carinho, nosso querido irmão Walter, que carinhosamente nos recebe ali, o William, que nos cumprimenta com calor, né? Bem inusitado. Que Deus abençoe. Que Deus continue abençoando. É uma alegria rever também a bispa Edna, né? Brincadeiras à parte, a irmã Edna, né? Esposa a digníssima do nosso querido pastor Adilson. E é muito bom estarmos aqui. E estivemos pela manhã em um casamento, estava meio preocupado para não chegar atrasado, pedi até uma carona para um obreiro, o irmão Andrezinho, que estaria pregando, também está pregando em uma outra congregação. Falei, já que você tem um compromisso também, me dê uma carona, que meu carro deu problema. E aí ele me deu uma carona. E eu vim num Uber, que geralmente eu evangelizo o Uber, né? E o Uber queria me evangelizar. Camarada revoltado com a religião, né? E aí tem certos pontos, a gente ficou quase 10 minutos aí na frente, depois que ele fez a corrida dele. Assim, mas Deus sabe de todas as coisas. No final, uma frase que eu uso, vai dormir com esse barulho, né? Deixe que Deus continue falando. Mas é muito bom estarmos aqui e que Deus continue abençoando a esta congregação, o nosso pastor Adilson, tudo quanto Deus, por Ele, há de realizar neste lugar, que em tudo Deus em Cristo, na vida do seu servo e desta igreja que foi plantada como um testemunho de Jesus Cristo neste bairro, seja glorificado. Amém? É bom rever ali a Larissa, seu digníssimo, né? Ela que já foi imperiense também. Estiveram lá, os pais congregam conosco, a maninha também, a Letícia, continua lá. E você sabe que essa casa é de vocês, né? Eu fiquei sabendo, você me falou aí, né? Então, aí a oportunidade, né? Você viu que foi confirmada aí, né? A oportunidade dos dois, hein? Aleluia! Maravilha! Muito bem. Deus é lindo, maravilhoso e não nos deixa confundido em tudo quanto Ele inclina o nosso coração para trazer a noiva do seu Santo Filho Jesus a palavra. Hoje, estando no casamento ali da filha do pastor Ronaldo, da Stephanie, e aí ele soltou uma palavra, fez referência a uma passagem, e eu vim orando ao Senhor, Senhor, dá uma palavra. E tem dias que você está quase na hora de pregar e não veio nada ainda. Você tem que ficar aguardando, velando as portas, né? Porque precipitação é um perigo, né? O Saul, por causa de meia hora, perdeu o reino, né?
E aí orando ao Senhor e preocupado e pedindo a Ele uma palavra. E o pastor Ronaldo fez menção ao capítulo 2 de João, na hora que ele falou da transformação de água em vinho. Aí aquela palavra afixou no meu coração e o Espírito deu testemunho no meu espírito. Essa é a palavra. Amém? Então eu convido a igreja para abrirem as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 2. Nós estaremos lendo aí a partir do primeiro versículo. Eu costumo deixar uma orientação à igreja, e eu vou fazer isso porque eu sei que isto é instrutivo e proveitoso. Quando sou convidado, ou até nas oportunidades lá da igreja onde congrego, eu deixo claro que eu não me levanto diante do povo de Deus para fazer o povo de Deus dar glória a Deus. Parece uma loucura, né? Porque o único que foi designado para glorificar a Cristo através da igreja foi o Espírito Santo. E eu sei pela palavra de Deus que o Espírito Santo e a palavra, eles andam juntos. Então, à medida que você ouvir a palavra e entender a palavra, o próprio Espírito Santo que está junto à palavra, ele vai te dar aqueles impulsos para louvar a Deus pela palavra, pelo que Ele está falando conosco. Então, permita que o Espírito Santo te conduza, porque nós precisamos saber o que estamos, saber quem estamos adorando e por que estamos adorando, dentro de um contexto de um ajuntamento como esse. Amém? Amém. Então vamos para a palavra. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, que é equivalente a 80 a 120 litros. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Glória. Amém? Amém. Bendito o nome do Senhor para todos. Aqui está, segundo o relato de João, este acontecimento que eu creio que é de conhecimento de quase todos nós, deste milagre ou deste sinal, que é uma linguagem que João usa,
para se referir àquilo que Jesus fez, que ele foi orientado a registrar, ele chama de sinais. Então, Jesus, neste sinal, ele traz para nós grandes orientações pelas observações que podem ser feitas do relato bíblico. Aqui está um casamento que alguém inteligentemente convidou a Jesus para estar presente. Então nós já vemos uma importância, algo que devemos agarrar, que para qualquer acontecimento para a nossa vida é proveitoso chamar Jesus para estar presente. Às vezes, aqui no caso foi um casamento, mas pode ser a compra de uma casa, o início de um relacionamento, pode ser a compra de um carro, a mudança de um emprego, uma viagem. Inclusive Tiago tem recomendações a isso, né? Para aqueles que se estriba, achando que pode conhecer o fim antes do começo e falar, tal dia eu vou viajar e vou para negócio, vou fazer e acontecer. E Tiago diz, rapaz, ao invés de fazer isso, é melhor dizer, se Deus quiser. Ok? Então é proveitoso convidar Jesus para estar naquilo em que vem ao coração para ser realizado. E esta família, este casal de noivo, provavelmente os pais, fizeram este convite. E foi o diferencial do casamento a presença de Jesus lá. Nós vemos no relato que chegou em dado momento que acabou o vinho. E na cultura judaica, dentro do contexto do povo de Israel, naquela época, um casamento em que ocorresse tal coisa seria uma vergonha, um vexame para os noivos e a família dos noivos. Mas graças a Deus que eles convidaram Jesus. Glória a Deus. Então, quando chegou ao conhecimento de Maria, que provavelmente eram pessoas muito próximas a ela, pela liberdade que ela toma de dar o aviso a Jesus do que havia acontecido, ao ver isso, ou tomar conhecimento disso, chega até Jesus e fala para ele que havia acabado o vinho. E é bom observar que Jesus não destrata sua mãe, porque ele é o padrão de filho, como homem. Tá certo? Então não precisamos tomar esta expressão de Jesus para Maria, ainda não é chegada, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, porque Maria entendeu muito bem a fala de Jesus. Jesus ele não veio para fazer a vontade de Maria no que diz respeito à missão que o seu pai, Deus Pai, havia designado. E ela sabia disso. Então quando ele diz que o que eu tenho eu contigo, ele lembrou ela que ela precisava respeitar o que Deus havia assinalado para ele. Glória a Deus, aleluia. E ela de pronto entendeu e só deu orientação aos empregados, aqueles que estavam ali para fazerem o que era necessário em alguma situação. E orientou eles dizendo para que eles fizessem tudo o que Jesus mandasse. E quando chegou a hora de Jesus, isso é lindo, porque João não foi orientado a registrar o período de tempo que passou entre a fala de Jesus com Maria, dizendo a ela, ainda não é chegada a minha hora, e quando Jesus disse para encherem aquelas talhas, ele não foi orientado
a registrar, mas cabe para nós o ensino de que, ainda que seja 1 minuto, que Deus peça para nós, ou nos oriente a esperar, esperemos. Ainda que seja 1 minuto. Eu já fiz alusão de Saul, que perdeu o reino por causa de meia hora, mas alguns perderam a vida por causa de 1 minuto, e outros por menos disso. Então, aguardar a hora de Jesus é a melhor coisa a se fazer. Não tomar decisões precipitadas, não acelerar o processo, aguardar o tempo de Jesus, porque Jesus, até do tempo, Ele é o Senhor. Bendito o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, quando chegou o tempo que Deus estabeleceu para Jesus realizar o milagre, Ele orientou aqueles servos para encherem aquelas talhas, e sem muitos detalhes, eles obedeceram encher as talhas. Mas Jesus logo disse: tire daí e leve para o mestre de sala. Quem era o mestre de sala? Era aquele que provava o vinho para saber se a coisa ali estava adequada. E é interessante a obediência desses servos, tanto para encherem as talhas, quanto também contra a razão. Nesse caso aqui, eles não tinham uma sequência lógica, algo que eles pudessem processar e dizer: não, agora já é vinho, podemos levar. Simplesmente, Jesus falou: tirai agora e levai para o mestre-sala. Mesmo não compreendendo, não entendendo, não podendo ainda perceber o milagre acontecido, eles simplesmente obedeceram. Glória a Deus. E há situações em nossas vidas que vai acontecer assim, e em algumas já aconteceram. Deus só vai nos dar a ordem. Glória a Deus. Dizer para Moisés: por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mas o mar não está aberto ainda, Senhor. Mas diga ao povo que marche. Está contra a lógica, está contra a razão. Mas se Deus está falando, Ele é fiel para cumprir. Se Deus disser para mim, para você, tem um carro nessa parede, pode descansar, porque vai ter um carro aí. Porque a palavra de Deus é tão poderosa que quando Ele diz, cria. E eles obedeceram. Então fica esta lição para nós: obedecer a Deus sem questionar. Se Deus disser, vai, pode ir. Glória a Deus. Se Ele disser, espera, espere. E se Ele disser, não vá, não vá. Diz o pastor Joel numa pregação há muito tempo lá no Jardim dos Ipês, que Deus tem 3 tipos de resposta: sim, Aleluia. espera, Glória a Deus. e não. Glória a Deus. E aí ele perguntou para a igreja: qual que é a melhor resposta? E eu vou perguntar para vocês: qual é a melhor resposta? Sim, espera ou não? Todas elas. Amém? Falou a voz da experiência. Todas elas. Porque tudo quando Deus fala é seguro. Nós podemos agarrar, se aferrar com essa palavra e descansar em Deus. Deus disse para Abraão que ele teria um filho, mesmo em avançado em idade e a esposa sendo estéril. Mas quando Deus liberou a palavra, Abraão agarrou a palavra de Deus pela fé e descansou na fidelidade de Deus. E lá na frente nós vamos ver essa fé de Abraão amadurecida, porque agora a criança de fato nasceu, Isaac está ali, e Deus fala para Abraão contra a razão, contra a lógica, contra a capacidade de processar. Um Deus que disse que dessa
questionar, Abraão foi lá para a terra de Moriá e Deus disse: o monte é esse. Glória a Deus. E ele estava tão seguro do Deus fiel, que ele disse para os seus moços: vocês fiquem aqui, que eu e meu moço vamos subir, adorar e tornaremos a vós. Aleluia. E ele descansou, fez todo o procedimento e de fato ele sacrificou o filho dele. Mas vou explicar, né? De fato, porque se Deus não interrompe, ele já estava descendo o cutelo para imolar Isaac. Então a decisão no coração de obedecer ele já tinha tomado e ia levar a efeito. Mas quando ele ia concluir essa decisão, a voz de Deus bradou: para, Abraão, 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 não faças tal, porque agora eu sei que você teme a mim. Então nós podemos descansar quando Deus diz algo que é contra a nossa lógica. Ele garante. Ele garante. E esses servos nos deu esta lição. Obedeceram à orientação de Jesus. Tiraram da água, levaram até o mestre-sala, e ele, em provando aquela água, né, que ele não sabia até então que foi água que havia sido tirada daqueles reservatórios. Na hora que ele provou, ele, imagine assim, vamos dar asas, né, à imaginação do que nós faríamos, né, se estivéssemos na função dele. Tomou. Isso é do bom. Onde compraram isso? Há pouco tinha acabado, agora chegou. Dá onde? Me chama o noivo aqui. Aí chegou o noivo. É normal para nós aqui servir primeiro o melhor vinho. Depois que tomaram bastante, o inferior. Mas você reservou o melhor por último. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não é lindo isso? E dentro dessa palavra do mestre de sala, nós queremos tratar algo aqui junto, que já temos falado, de suma importância. Porque essa fala do mestre de sala traz algo de ensinamento, de duas realidades, de duas abordagens, por duas propostas e por duas pessoas que propõem. Porque ele vai dizer que é costume se dar primeiro o bom vinho e depois o inferior. Quando a gente apela para o princípio que esta fala nos remete, nós podemos identificar alguém que a Bíblia fala a respeito dele, Glória a Deus. que usa esse procedimento. No reino natural e também no reino espiritual, quando não procede de Deus, as propostas, as ofertas, e quando aqueles que estão propondo, sendo homens destituídos da graça de Deus, que não tem um relacionamento com Deus, ou o próprio inimigo através de homens propondo alguma coisa, geralmente o procedimento é esse: ele propõe e oferece primeiro o bom vinho, na perspectiva dele.
Porque se Ele quer nos fisgar, se Ele quer nos induzir a alguma situação que nos levará para longe de Deus, Ele não vai chegar em primeira instância propondo alguma coisa ruim. Aleluia. Ele tem que apresentar alguma coisa que seja chamativa. Nós temos alguns exemplos na Bíblia e poderíamos citar eles. Nós vamos para o Antigo Testamento, os nossos primeiros pais. O diabo não chegou e disse para eles assim, ó, come aí porque aquilo que Deus disse é verdade, vocês vão morrer. Não. Ele lançou uma ideia de vantagem, lançou uma ideia de avançar para um degrau a mais. Você não, vocês não vão morrer. Pelo contrário, quando vocês comerem, olha aí a vantagem, os vossos olhos serão abertos e vocês serão como Deus. Então há uma proposta enfeitada, brilhantada, para que se torne uma isca, para que seja uma isca eficaz. Nós podemos lembrar de outro caso. Lá vem Esaú cansado do campo, faminto, e tem alguém que tem interesse por algo que é do âmbito espiritual. Mas eu quero olhar para o Esaú no sentido de que ele se tornou um alvo do inimigo e foi testado tanto por Deus como tentado pelo inimigo. Ele viu lá que Jacó estava fazendo um guisado ali com lentilhas, e aí Jacó, que tinha interesse pela bênção da primogenitura, quando via que Esaú não tinha, e até porque Deus já tinha dito para a mãe que o maior ia servir o menor, ele disse para Esaú, o Esaú cansado disse, me dá um pouco desse guisado. O Jacó disse, ó, eu te dou do guisado se você me der o seu direito de primogenitura. E Jacó disse, o Esaú disse, o que me vale o direito de primogenitura que se eu agora estou morrendo de fome? E aí ele desprezou. Então houve uma proposta, embora Jacó, não estou pondo ele como um diabo, mas há uma proposta chamativa diante de uma necessidade imediata, e que por não se pensar no desdobramento daquilo, o Esaú cedeu a proposta e depois chorou amargamente, querendo reconquistar, e ficou privado da bênção. Nós vemos o próprio Jesus vindo para o Novo Testamento. O inimigo o tentou, Marcos vai dizer, por 40 dias. Mas aí os outros evangelistas vão pontuar as máximas da tentação. Jesus, depois de 40 dias que jejuou, ele teve fome. E há uma necessidade física, imediata. E o tentador chegou. E o que ele propõe? Compre jiló e coma? Não. Não. Ele fala, olha aí, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras, ou esta pedra em pão. Tipo, saci, você tem uma necessidade imediata. Saci, você é filho de Deus? Então transforma esta pedra em pães. E é até interessante porque João Batista já havia dito para os escribas e fariseus que se aferrava a descendência, ao fato de ser filho de Abraão. João Batista disse assim, ó, até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então João Batista solta esta verdade de que Deus tem poder de pedras fazer filhos, quanto mais pães.
que já que Jesus é filho de Deus Pai, logo é Deus. E logo sendo Deus, muito menos do que transformar pedras em filhos, Ele pode transformar pedras em pães. Então faça aí, Jesus. Aleluia. Mas Jesus não está desapercebido. Glória a Deus. E Ele dá aquela resposta. Também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus. Mais uma outra tentação transportou Jesus até o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque aí ele apela para as Escrituras, mas tira ela do seu contexto. Porque está escrito, Salmo 91 está dizendo isso: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que tome você pelas tuas mãos e não te deixe tropeçar em pedra alguma. Mas lá no Salmo não está dizendo que é para alguém que deliberadamente salte de um pináculo do templo. Jesus discerniu e repreendeu. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente, ele apresenta algo chamativo. Levou Jesus em um alto monte, mostrou num lapso de tempo os reinos deste mundo, e disse: tudo isso te darei. Veja a proposta. Se tão somente é o mês todo, a semana toda, o mês todo, o ano todo, não. Era só naquele momento. Se tão somente prostrado me adorares. Jesus discerniu e viu as implicações de tudo aquilo e disse: vai-te, Satanás, porque também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Mas é tática do adversário apresentar primeiro o vinho bom, uma proposta chamativa, e depois de que a pessoa se apodera daquilo por proposta de Satanás, com as vantagens que ele pintou, aí ele manda o vinho inferior. Vocês estão acompanhando? Aí ele manda o vinho inferior. Essa é a tática do adversário. Ele não disse para Adão e para Eva: depois que vocês desobedecerem, o pecado vai passar a ser uma realidade, um princípio dentro de vocês, corruptor, e por conta disso vocês vão morrendo, morrerás. Foi um desdobramento gigantesco, porque não foi só fisicamente. Primeiramente aconteceu uma morte no âmbito espiritual, comunhão com Deus. No âmbito psicológico, morreu para si mesmo. No âmbito relacional, entre um e o outro começaram a se separar, porque morte é separação. E depois vem a morte física, e como se não estancasse na morte física, tem a segunda morte, que é a condenação eterna, a morte eterna. O vinho inferior chega depois, com o seu amargor, com o seu fermento. Nós vemos isso dentro deste princípio. Nós vemos também o próprio Esaú, já citamos aqui. Depois que ele fez toda a negociata, comeu, sentou, comeu, se levantou como se tudo estivesse bem. Mas lá na frente, ele quer ser abençoado com a bênção patriarcal de sucessão, ali nos patriarcas, com a bênção de Deus. Mas ficou privado e chorou querendo amargamente, e não teve mais uma bênção para ele. Aleluia. E eu sei que existem pessoas aqui, porque essa palavra não veio por um acaso, que o inimigo e o próprio mundo está fazendo proposta para você e para todos nós. De alguma maneira, todo dia o pecado vem e nos propõe alguma coisa. E não nos propõe algo ruim à vista. Nos propõe como algo vantajoso. Algo que vai te dar status.
algo que te vai elevar diante de pessoas, algo que vai satisfazer a sua alma, algo que vai te dar razão para a vida nesta terra. Mas isso não é verdade. Eu vim nesta noite, por essa palavra, denunciar Satanás e dizer que ele é mentiroso e pai da mentira. Não é verdade. Isso que ele está propondo para você não é verdade. É aparente, parece uma vantagem, mas é enganoso e destruidor e vai te levar às amarguras da tua vida. Aleluia, glória a Deus. Mas por essa palavra Jesus vem hoje te dar um livramento, porque é vontade de Deus que você triunfe sobre esta proposta do adversário. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque, como disse quando nosso pastor cantou o corinho aqui, foi só para chancelar a confirmação da palavra. Porque no contraponto da proposta aparente, depois do vinho inferior, Jesus tem o melhor vinho. E o melhor vinho de Jesus, ele é melhor do que o melhor. Porque já tinha dado o melhor, depois o inferior. Mas o de Jesus é melhor do que o melhor. E é isso que Jesus tem para nós. Se nós perseverarmos até o fim. Ainda, como diz Paulo, que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, sofra as intempéries desse mundo, desta existência. Se nós perseveramos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o nosso interior vai se renovando. Glória a Deus. Aleluia. Porque o mundo, o inimigo das nossas almas, com as vantagens aparentes, ele fala, ó, se você me seguir, se você ir por este caminho, você vai ter as glórias deste mundo, a fama. Se você usar isso ou aquilo, você vai ter as alegrias que você tanto almeja. Mas Jesus, pelo contrário, ele disse: se você, tal como aqueles servos que contra a lógica, contra a razão, mesmo não entendendo como ia acontecer, simplesmente me obedeceu. Se você me obedecer, o que eu tenho para você é melhor do que o melhor que o mundo e o inimigo das nossas almas pode apresentar. Ele não fez isso só lá depois do jejum de Jesus. Várias vezes o inimigo veio. Muitas vezes. Durante o ministério de Jesus. Mas a Bíblia fala que pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Não só aquela na conclusão do seu ministério, mas todo dia tomando a cruz de cada dia e seguindo o plano de Deus. Porque algumas vezes ele usou pessoas, às vezes até pessoas próximas, para dizer para ele: Senhor, tenha dó de ti mesmo. Jesus, quando falava que ele seria entregue para ser morto, o Pedro, após ter sido revelado para dizer que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, deu uma vacilada, o inimigo chegou com uma ideia e ele pensou que era dele e era do inimigo. Quando Jesus falou da crucificação, o Senhor chamou Jesus à parte, começou a repreender Jesus: tenha dó de ti mesmo. Jesus teve que dar aquela assertiva, não olhando para Pedro, mas mirando Satanás, que estava soprando a ideia: para atrás de mim, Satanás. Você sabe as coisas dos homens. Mais adiante nós vamos ver, quando ele não empurra, ele tenta segurar. E quando ele não segura, ele não consegue segurar, ele empurra. Jesus lá em Nazaré faz aquela leitura, fala a respeito da profecia que se cumpria,
E começou a olhar para eles, e aí alguns começaram a questionar, mas quem é? Nós conhecemos ele não nasceu aqui. Aí Jesus fala um Provérbios, que era falado entre eles, que um profeta não tem honra na sua própria pátria. E aí fizeram conduzir Jesus do lugar alto que a cidade deles estavam edificada para precipitá-lo de lá, tentando matar Jesus antes de ir para a cruz. Quando ele estava na cruz, teve gente lá usada pelo inimigo para dizer: se tu és o filho de Deus mesmo, então desça daí, salva a ti mesmo e a nós. Usou até aqueles ladrões que estavam lá do lado. Mas Jesus manteve firme na obediência do Pai. Glória a Deus. A proposta é vantajosa na perspectiva do inimigo, como ele disse para Deus a respeito de quando ele foi pedir para cirandar Jó. E na segunda rodada, que era atacar a saúde de Jó, Jesus até reforça a expressão, que é o mesmo princípio lá de Jó, que diz que o homem dá tudo pela sua própria vida. Sabendo que a visão do homem em relação à autopreservação é intensa, ele usou pessoas para que Jesus tentasse salvar a si mesmo. Mas Jesus não cedeu em nenhum momento. Você sabia que existem muitas pessoas que estão escravas hoje do vício, do álcool, da drogadição, porque em algum momento da vida dela, em alguma crise, em algum desconforto, em alguma desilusão, em alguma frustração, o inimigo trouxe como remédio, apresentando como algo bom, como um vinho bom, como algo vantajoso, que ia tirar ele daquela amargura, que ia tirar ela daquele sofrimento. Usa ali um trago só, é um gole só. E aí a pessoa foi e pensou que aquilo, de fato, não, eu vou ficar aliviado, vai trazer paz para a minha alma. E quando provou, ficou viciado, escravizada. E aí o vinho inferior logo apresentou-se, seu resultado. Mas Jesus nessa noite tem um vinho bom. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Somente Ele tem a verdadeira alegria que a nossa alma anseia. Somente Ele tem a paz para uma consciência culpada que não nos deixa dormir. Somente Ele tem a certeza do perdão de Deus para as nossas vidas. De maneira que o vinho que Jesus dá é o vinho melhor do que o melhor que o mundo e Satanás possa propor para a gente. E devemos acatar a voz de Jesus e receber de graça isso que Ele oferece para nós pelo caminho da obediência a Ele. Por mais que não entendamos, o Jó não estava entendendo, questionou Deus, era normal para alguém que estava passando aquilo, fazer aqueles questionamentos, mas ele estava resoluto em uma decisão no seu interior: ainda que Ele me mate, é nele que eu vou esperar, é nele que eu vou esperar. Porque sempre vão aparecer Eliús, sempre vão aparecer Sofá, Bildade e Elifas para te propor muitas coisas, mas se aferre em Deus, porque ainda que Ele nos mate, Ele sabe o que está fazendo e nos dará a vitória. O melhor vinho, somente Deus. Deixe-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Uma paz circunstancial. Tenho dinheiro, tenho paz. Tenho saúde, tenho paz. Minha beleza, tenho paz. Tenho cabelo, tenho paz. Se não tenho, perdeu a paz. Meu Deus. Mas não pode ser assim. Com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, com cabelo ou sem cabelo.
Se aferre em Jesus. Porque eu falo, irmão, do cabelo, que existe uma ditadura da beleza escravizando milhares e milhares de pessoas crentes que não conseguem chegar no horário do culto. Não foi o meu caso, porque eu não ia ter cabelo penteado, então não foi o meu caso. Que não consegue chegar no horário do culto porque perde 2, 3 horas diante do espelho, escravo pela ditadura da beleza. Mas com cabelo ou sem cabelo, glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Mas você que tem, não se sente ofendido não, dê glória a Deus porque tem. Mas é só para nós guardarmos isso, irmãos. As propostas de Satanás e deste mundo em rebelião a Deus são aparentes. Nós temos aí um histórico intenso, irmão, de pessoas que bombaram, chegaram no arraial dos crentes, foram elevadas às alturas. Eu pergunto para vocês, e aí não pode citar nome, né? Tem que ficar esperto. Mas tem muitos nomes aí que eu só vou fazer alusão aos louvores que eles apresentavam. Você sabe quem cantava isso? Purifica-me, ó Senhor Jesus. Ou aquele lá, meu Jesus maravilhoso és. Ok? Então você lembra do outro? Todo dia o pecado vem, me chama. E tem outros nomes que vocês conhecem. Aonde estão? Aonde estão eles, irmãos? E não é só de cantores, de pregadores também. Por quê? Porque quando eles foram elevados a um patamar, eles acharam que aquilo era o topo e que dali não poderia cair mais. Mas contra Deus, em desobediência a Deus, Deus deixou bem certo na sua palavra que ainda que a gente coloque o nosso ninho nas estrelas, de lá ele derruba. Então nós precisamos nos aferrar e saber que a palavra de Deus é segura e que nós devemos trilhar pelo caminho da obediência e não ceder às propostas brilhantes, mas indecorosas, porque são propostas que nos levam para nos afastarmos de Deus. Glória a Deus! Amém? Amém! Vou encerrar assim mesmo. Glória! Agora o que nós vamos preferir? O melhor vinho do mundo ou o melhor vinho de Jesus? Porque o melhor vinho do mundo vai te induzir para receber o inferior depois. Agora o melhor vinho de Jesus, ele é tão melhor do que o melhor do mundo, que ele permanece melhor de eternidade a eternidade. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a sua igreja e continue falando aos nossos corações e que nós fiquemos sempre à mercê de Jesus, porque Ele tem o melhor do melhor. Como é que é o corinho? Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. E o que perdido for não se compara com o que há de vir. Glórias ao nome de Jesus, aleluia! Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor para nós nesta noite. Aleluia. Se você recebeu nesta noite, continue, aleluia, pedindo ao Senhor, Ele vai te dar o melhor. E o que está por vir aí é grande para a nossa vida. Amém? Irmãos, os trabalhos continuam normalmente. Terça-feira estamos aqui, em nome de Jesus, nosso culto de ensino. Peço aos irmãos que venham, irmãos, para nós juntos aprendermos a palavra do Senhor. Na quinta-feira também estaremos aqui também ouvindo uma palavra da parte de Deus. Amém? Vamos ficar de pé.
e vamos terminar em oração. E na quarta-feira, irmãos, é o ciclo de oração às 19h30. Isso, irmão. Então, os irmãos que puderem, os irmãos, venham orar juntamente com nossas irmãs. Eu não venho porque na quarta-feira agora é o dia de nós estarmos na sede. Mudou. Antes era sexta-feira, agora mudou para quarta-feira. Para a gente estar na sede. Amém? Os irmãos que puderem, irmãos, venham, se esforcem para vir orar juntamente com as nossas irmãs. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Deus, graças a Ti nesta noite. Pai Santo, podemos conceder estar na Tua presença. Pai Santo, estamos gratos a Ti nesta noite também, ó Deus, por esta palavra, Senhor, que tivemos nesta noite. Que o Senhor tem o melhor para o Teu povo, que o Senhor tem o melhor para a Sua igreja. Deus Santo, Deus Eterno. Pai amado, agora o Senhor nos guia, leva de nossos lares, nos guardando, nos livrando de todo mal. Dá-lhes uma boa semana na Sua presença. Deus Santo, Deus Eterno, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Agradecer a presença aí do Eduardo, da Paty, a família, a Rafa, família. Que Deus abençoe vocês. Tá bem? Você já sabe o caminho, né? Então agora é só vir para cá ajudar o Adilson, né? Ajudar o amigo, né? A gente fazer junto aí a obra do Senhor, a Taia, né? Deus abençoe os irmãos. Também o Gustavo, a Larissa. Deus abençoe vocês. Querendo vir ajudar a gente, irmão? Eu sou igual coração de banho, irmão. Sempre cabe mais um. Aleluia. Tá? E é igual coração de banho, sempre cabe mais um. Venha para cá, venha nos ajudar. Né? Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos. Estende as mãos, irmãos. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus e tenham uma boa semana na presença do Senhor.